Não. Amém. Quem está alegre com Jesus nessa noite, diga assim: no tempo de Deus. No tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu também me sinto muito alegre por ter a oportunidade de poder trazer a palavra para vocês nessa noite. Eu gostaria de fazer a primeira leitura, mas pode ficar sentado mesmo. Gênesis, capítulo 1. Eu gostaria que toda a igreja lesse. Vai ser um pouquinho comprido, mas até o versículo 19. Gênesis, capítulo 1, do 1 até o 19. A igreja toda pode ler aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foram-se a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente, e assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produz a terra os vegetais, plantas que deem sementes e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto que contém as suas sementes sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam sementes segundo suas espécies, e árvores que davam frutos que continham as suas sementes segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã o quarto dia. Amém. Glória a Deus. Leitura cumprida. Com essa leitura, fica alguma dúvida de quem é o dono do tempo? Quem é o dono do tempo? Deus. Outra leitura, Apocalipse 1, 8. Apenas um versículo, gostaria também que a igreja lesse bem alto. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Do Velho Testamento, foi a leitura que começamos, ao Novo
Novo Testamento até os dias atuais, o dia de hoje, o dono do tempo, ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é do começo e ele vai até o fim. Quem crê nisso, diz amém. Amém. E hoje eu quero falar com vocês sobre saber esperar e saber agradecer. Quando nós recebemos algo, normalmente nós agradecemos. Mas eu quero falar de uma diferença em agradecer em palavras apenas, quando você recebe alguma coisa, muito obrigado. Ou você também agradecer com ação. E para trazer para vocês como exemplo, gostaria de falar de uma mulher, uma passagem bem conhecida. Ana foi uma mulher muito importante para nós, né? A sua história. Ana, ela tinha um pedido. Aquele pedido que ela sabia que só poderia realizar por aquele que tem todo o poder dos céus e da terra. Ana fez o pedido porque é uma coisa que ela não poderia fazer por ela própria. Não é uma coisa dela correr atrás. Não é uma coisa simples. Aquilo que ela queria, ela sabia que apenas Deus, o dono do tempo, Ele poderia conceder a ela aquele pedido. Ana tinha de tudo, né? Mas ela queria um filho. E não foi uma coisa, eu quero um filho hoje e esse filho veio. Foi uma coisa de muitos anos essa busca. Ela buscava a Deus, sempre fazendo esse pedido: Senhor, me dê um filho. Ela sentia essa vontade de ser mãe, de ter esse filho. E ela sabia que só Deus podia cumprir essa bênção na vida dela. Então Ana, mesmo com sofrimento, ela buscava a Deus. Ana em todo momento esperava o tempo de Deus. Ana sabia esperar o tempo de Deus. Ana sabia que só Deus poderia dar aquilo que ela queria, mas ela esperou o tempo que Deus quis para a vida dela. Ana sofreu muito. Mesmo no seu sofrimento, ela buscou aquele que é todo poderoso para dar o que ela tanto queria. Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês em 1 Samuel, que é sobre Ana. 1 Samuel 1, vou ler só 2 versículos, 10 e 11. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana, ela queria um filho. E ela pediu esse filho ao Senhor. Ana fez um voto com Deus. E ela cumpriu esse voto. Ana sabia que aquele pedido que ela estava fazendo, mesmo antes dela receber, ela já sabia que tão grande bênção seria ela recebendo. Ana já fez o voto antes dela receber aquele presente. Antes de ser abençoada, ela já fez um voto com Deus. Ela entregaria o seu filho para aquele que daria a ela aquilo que ela tanto queria. Ana teve Samuel. Quem foi Samuel? Samuel não foi qualquer pessoa. Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote, juiz de Israel, um ótimo líder. Teve um papel muito importante na transição entre juízes e monarquia, para a monarquia. Ele foi o que ungiu os 2 primeiros reis. Esse foi o presente que Deus deu para Ana. E foi este presente que Ana, de tão grande bênção que ela recebeu, ela devolveu para Deus. Que bênção é essa? Ela receber aquilo que ela tanto queria
E ela olhar e falar assim: eu preciso agradecer na mesma altura. Ela não quis agradecer de qualquer jeito. Senhor, muito obrigado. Ela olhou e falou: aquilo que Deus me deu é grande, só Ele poderia me dar. Era impossível para qualquer um, mas para Deus não foi impossível Ele me dar. Então eu preciso devolver da mesma maneira, na mesma altura. Eu quero devolver aquilo que Deus me deu, que foi grande para mim. Naquele momento era o que ela tinha de melhor, e ela agradeceu a Deus daquela maneira, dando seu filho para Deus. Deus, Ele nos deu uma promessa, que é a vida eterna com Ele. E essa promessa, Deus nos deu de uma vida de esperança. Aí você me pergunta: o que é vida de esperança? O que é esperança? Esperança é espera. Deus nos deu uma vida de espera. Quem acredita nessa promessa vive uma vida de esperança. Quem acredita nessa promessa que Deus tem de morarmos com Ele eternamente? Se você crê nessa promessa, você vive uma vida de esperança. Glória a Deus. Mas nós temos pouco tempo aqui na Terra comparado com a eternidade. Se você for ver uma vida padrão, né, a vida de qualquer pessoa, a gente busca algumas coisas, né? Quando a gente vai para a escola, depois a gente quer uma faculdade, depois a gente quer namorar, depois a gente quer casar. Quem ainda vai casar? A gente quer casar, a gente quer ter filhos, né? A gente quer ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer ter alguma coisa. Essa é a nossa vida, a gente busca sempre alguma coisa. Quando a gente conquista, a gente quer outra coisa. Quando a gente conquista, a gente busca outra coisa. Mas nós, como cristãos, nós não temos uma vida padrão. Olhar para quem é do mundo e querer apenas conquistar para ostentar. A nossa busca, ela é diferente. A nossa busca, mesmo na escola, mesmo o carro que você deseja, a casa que você deseja, como você agradece? Você colocar à disposição de Deus. Não estou falando, então eu vou receber uma casa, eu vou dar a minha casa para Deus. Eu vou receber um carro, então eu vou dar o meu carro para Deus. Hoje, se a gente olhar aqui, a maioria tem, né, um carro, tem uma casa. Mas na sua casa você não pode ser hospitaleiro? Na sua casa você não pode receber. Lógico que você não vai pegar alguém que você não conhece. Mas você não pode ser aquela pessoa que fala assim: olha, fulano vai vir. Eu vou colocar aqui, né? A Nani e o Lucas vai vir lá de Limeira, vai vir aqui para Suzano. Eu tenho a minha casa. Eu quero hospedar eles aqui em casa. Isso você está agradecendo a Deus pelo que você tem. A nossa vida padrão não é igual a do mundo. A gente tem uma vida diferenciada. Nós vivemos essa vida padrão, só que o nosso propósito é outro. O nosso carro é para outro fim. A nossa casa é para outro fim. Até o nosso filho, quando a gente pede: eu quero um filho, né? Casou, eu quero um filho. Dedique a vida do seu filho, ensine ele dentro da casa de Deus. Você não vai chegar lá e falar: pastor, eu estou aqui com meu filho, eu vou entregar meu filho para o senhor cria. Não é isso. É você olhar para o seu filho e falar assim: eu quero uma vida boa para o meu filho, eu vou entregar ele para Deus. Eu vou sair da minha casa, tá na hora do almoço, vai ter um ensaio dos jovens, eu vou levar ele lá porque ele precisa participar. Eu vou levar ele na escola dominical porque ele precisa aprender. A nossa vida, ela é diferente da vida padrão daquele mundo. Nós temos uma promessa de morarmos eternamente com o nosso Deus. Aqui é um momento de espera. Nós precisamos, para conquistar tudo isso que eu acabei de falar, escola, carro, família, tudo isso, para acontecer, precisa de um tempo de espera. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Você pode falar assim: mas eu estou demorando para casar, eu estou demorando para namorar, eu estou demorando para ter uma faculdade. O tempo é de Deus. Entre tudo isso que eu acabei de falar, essa vida padrão, ao saber esperar. E saber esperar
não é você parar e esperar as coisas acontecer. Então eu vou sentar aqui e vou ver as coisas acontecerem. Vou conquistar as coisas aqui parado. Não. Gostaria de fazer uma leitura com vocês em Mateus 6:25. 6:25, os irmãos podem ler. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, ou que comereis, ou que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, ou que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Em todo o desenvolvimento da nossa vida, tudo que você precisa, Deus ele vai te dar. Mas ele está falando assim: busque primeiro o reino de Deus. A nossa prioridade não é ter casa, não é ter carro, não é ter filho. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus. Aí ele fala as outras coisas, que é isso tudo que eu acabei de falar, ele vai te dar. Mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Essa é a prioridade. Jesus ele tinha uma missão aqui na terra. E por ele concluir essa missão, ele nos tirou da morte para a vida. Jesus ele veio para isso. Ele nos tira da morte e nos leva para a vida. Mas até ele cumprir essa missão, até mesmo Jesus, ele teve que esperar o tempo de Deus. Para ele concluir essa missão que ele tinha, foi aí aproximadamente 33 anos. Olha o tanto de tempo. Cresceu, até chegar aos seus 33 anos, aproximadamente. Para ele cumprir o que ele veio fazer aqui na terra. Mas a sua espera não foi parado olhando as coisas acontecerem. O que Jesus fazia? Jesus ele não ficava parado. Jesus ele buscava o reino de Deus. Jesus ele buscava falar de Deus. Jesus ele falava de Deus para que o máximo de pessoas, esse tempo que ele estava, para que todas as pessoas conhecessem o reino de Deus. Jesus, ele orava, ele curava, ele pregava, ele orava e orava. E nós, como tem sido a nossa espera? Será que nós estamos dando prioridades para essa vida padrão? Ou nós estamos buscando o reino de Deus e essas coisas Deus que vai acrescentar em nossas vidas? Como tem sido a nossa espera diante de Deus? Nós também temos uma missão. Até a promessa da eternidade se cumpra, eu gostaria de ler para vocês Marcos, coloca aí, né? Eu não vou ler não, vocês que vão ler. Me ajude a pregar aí, gente. Marcos 16, o 15 e o 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Deus nos deu essa missão. Ele fala assim: enquanto nós esperamos, aí a gente vai em busca disso. Deus nos deu uma vida com um tempo de validade. Alguns menos, outros mais. Mas ela tem validade. E nesse tempo aqui na terra, Ele quer apenas uma coisa de você. Algumas coisas, né? E isso que Ele quer é você saber agradecer. Será que nós sabemos agradecer? É apenas isso que Ele quer de você. Deus, Ele não pede algo que nós não podemos dar. Ele olha para nós e Ele pede exatamente o que nós podemos dar a Ele. Ele não pede nada mais.
E aquilo que a gente acha que isso eu não consigo, isso não é para mim, isso eu não posso, isso é muito para mim. Ele só pede o que você pode dar. E o que você não pode dar, o que é impossível para você, Ele te capacita. Ele te faz a possibilidade de poder dar aquilo que Ele quer. E nessa noite Ele quer falar para você que Ele quer que você saiba agradecer. Aleluia. Pedir para Deus algo que até é recomendado nas Escrituras, tornou até prática de fé cristã. Mas nós não podemos falhar no agradecimento. Se lembram daqueles 10 leprosos? Os 10 leprosos, eles foram curados. Está em Lucas 17. Eles foram curados e 9 foram embora. Daqueles 10, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Mas foi apenas aquele um que voltou, que ouviu Jesus dizer: vá, a tua fé te salvou. Apenas um teve o privilégio de ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. Como nós temos agradecido o nosso Deus. Tudo que recebemos de Deus, como temos agradecido a Ele. Ana, ela soube esperar o tempo necessário. Mesmo na dor, na luta, no sofrimento, ela soube esperar. E Ana, quando recebeu aquilo que ela tanto queria, ela também soube agradecer. Ana, ela deu um filho para Deus, mas Deus a abençoou dando outros filhos a ela. Jesus, com perfeição, Ele também soube esperar. E Ele deu a própria vida. E nós? Será que estamos sabendo esperar? Será que nessa espera nós estamos buscando o reino de Deus? Será que nós estamos olhando para as coisas de Deus com prioridade? Ou será que nós estamos colocando outras coisas em prioridade? Como nós temos agradecido tudo que nós temos recebido? Aquele pedido que você tem hoje para Deus, você já sabe como vai agradecê-lo? Gostaria que você se colocasse de pé. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, para pedir a Deus para que saibamos esperar o tempo de Deus, para que saibamos, quando receber, agradecer também esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que está do início e vai até o fim, esse Deus que nos deu uma vida de esperança, esse Deus que nos prometeu uma vida eterna com Ele. Essa vida que é passageira, temos uma validade aqui na terra, mas Ele nos chamou para a vida eterna com Ele. E Ele fala: busque primeiro o meu reino, e tudo que você precisa eu te darei, mas é no meu tempo, é no tempo de Deus. Você pode falar: tudo é no tempo de Deus. Mais forte: tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Deus querido, em nome de Jesus. Este é o momento de estar na Tua presença e nos entregar a Ti. Pai querido, em tudo nós temos um pedido a Ti. Nós temos uma vida de esperança em Ti, nessa vida eterna que o Senhor nos prometeu. E aqui nós estamos, Senhor, de poder com este tempo de validade. Pai querido, não deixe que nada, Senhor, venha estar em primeiro lugar, mas que o Seu reino seja em primeiro lugar em nossas vidas. Que possamos alcançar a Ti todos os dias. Que possamos levar a Tua palavra, Senhor, todos os dias. Que possamos esperar, ó Pai, buscando o Teu reino em primeiro lugar. Nós sabemos que tudo que é de
Senhor vai cumprir em nossas vidas. Não é no nosso tempo, é no teu tempo. Porque o Senhor é o dono do tempo. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor é no começo e o fim. E o Senhor nos levanta todos os dias. Oh, Pai querido, essa noite, Senhor, os teus servos tenham pedido a Ti, mas que possamos esperar no Teu tempo. Que possamos agradecer em tudo, Senhor, em tudo que recebemos de Ti. Nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, que possamos reconhecer o Teu poder sobre as nossas vidas e nos entregar diante da Tua presença e ser usados, ó Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aviva os corações, ó Pai, nessa noite. Não é um dia em vão, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença, mas é para nós sermos cheios do Teu poder, olhar para o Teu reino com amor e buscar a Tua face, buscar a Tua presença e buscar somente a Ti, buscar crescer em Ti, buscar, Senhor, de poder a vida, de esperança e a vida eterna contigo. Saber esperar, saber agradecer a Ti, Senhor, porque em tudo, Senhor, Tu tem suprido as nossas necessidades. Em nome de Jesus, aqui eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.